Ajudou, ainda tem. Dona Aninha, bom dia a todos. Faz algum tempo que a gente não fala sobre física, né? Vamos fazer uma revisão para relembrar o que a gente estava conversando. Corrigir a tarefinha, como são 2 aulas, vamos usar a última aula para fazer que nem fizemos matemática, um trabalhinho dupla de consulta. Já tem bastante matéria para a gente fazer umas 5 questõezinhas aí daquele jeito que a gente fez na aula passada com matemática. Primeiro, temperatura mede o quê? Grau de agitação das moléculas. O que é calor? Energia térmica em movimento. Calor parado não existe. Para que exista calor, tem que ter um corpo com temperatura e outro com temperatura menor. E o calor sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que o equilíbrio térmico seja atingido. O que é o equilíbrio térmico? Quando os dois atingem a mesma temperatura. Parabéns. Nós vimos então que quando um corpo é aquecido, as suas moléculas vibram mais. E se as moléculas dele estão vibrando mais, cada molécula tem mais energia cinética. Esse aumento da temperatura, então, acarreta um aumento da energia interna do corpo. É óbvio, né? O corpo está mais aquecido, tem mais energia interna, sem problema nenhum. Nós vimos que para tentar medir as temperaturas foram surgindo escalas termométricas, cada uma no seu lugar, no seu tempo. E hoje tem 3 escalas termométricas mais famosas que dominam o mundo. Quais são elas? Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Nós usamos a Celsius e boa parte do mundo usa, porque 0 Celsius é a água congelando, 100 graus Celsius é a água fervendo. Então a ideia do Celsius foi muito boa de ser recuperada, de ser testada. Fahrenheit é usado nos países de origem anglo-saxã. E Kelvin, essa sim, é a escala absoluta, a escala que o cientista gosta de usar, porque ela mede a partir do zero verdadeiro. O zero que acabou a temperatura, onde as moléculas parariam de vibrar. Nós desenvolvemos juntos aqui a relação matemática entre essas escalas. Para criar essa relação matemática, não se esqueçam, nós desenhamos 3 termômetros, 3 barrinhas verticais e falamos 100 Celsius é 212 Fahrenheit, que é 373 Kelvin. 0 Celsius, 32 Fahrenheit, 273 Kelvin. TC, TF, TK. Qual era a brincadeirinha? Oh, que bonitinho! E aí depois de simplificar a conta ficava assim, ó. Cuidado, esta fórmula é para transformar uma temperatura em outra temperatura de outra escala. Porque se eu quiser transformar uma variação de temperatura, eu uso regra de 3, parabéns. Eu uso regra de 3. Aquela fórmula é para uma temperatura. Se for uma mudança de temperatura, eu faço regra de 3 usando o que como referência? Parabéns. Quando varia 5 em Celsius, varia 9 em Fahrenheit. Se varia 20, varia X. Cruz credo, acha a variação. De Celsius para Kelvin eu não me preocupo, porque quando um termômetro em Celsius sofre uma variação, um termômetro em Fahrenheit sofreria a mesma variação. Falei errado. Pontei certo, falei errado. Obrigado, querido. Kelvin. Kelvin e Celsius é que variam juntos. Aliás, eu te contei, né? Quando Kelvin bolou a escala dele, ele usou a Celsius como referência, né? Na hora de fazer as escolhas dele. É isso aí. Também te mostrei que podem haver problemas que comparam as 2 escalas termométricas. Por exemplo, uma temperatura é o dobro em Celsius do que em Fahrenheit. Tu pode chamar de X e 2X, né? Fazer o cruz credo e achar a temperatura. Também tem aquela brincadeirinha de eu fazer um termômetro relacionando 2 escalas que às vezes nem existem. Coloco lá uma escala qualquer e peço para tu achar a relação matemática entre as escalas. Como é que a gente procede mesmo? Escala Y e escala X estão relacionadas através do seguinte gráfico. Determine a relação matemática entre as escalas. Como é que procede, lembra? Alguém me ajuda, por favor? Pega os pontos, ótimo. Esse ponto aqui é o ponto 710 e esse ponto aqui é o ponto 50. Parabéns. Gostei, garota. 2 retinhas para representar os termômetros, 3 para representar as temperaturas. Adorei, é isso mesmo. Só do amigo fazer assim com a mãozinha, eu já entendi que ele sabe fazer questão.
7 é 10 aqui, né? Para não confundir y e x. Quando é 10y, é 7x. Quando é 5x, é 0y. Ty e tx. A dancinha tu que escolhe. O que importa é que seja a mesma dancinha num termômetro e no outro. A minha dancinha predileta é joelho, pé, cabeça, pé. Joelho que fica no meio menos o pé, sobre a cabeça menos o pé. Pronto. Tu viu que rápido? Então esse é o caso que mais detona o aluno, geralmente no vestibular. Quando o cara fornece um gráfico e pede a relação matemática entre as duas. Deixa eu até te contar, não te contei ainda. Sabe qual foi a pior que eu já vi desse estilo? A pior que eu já vi nesse estilo era assim, ó. O gráfico era decrescente. Ou seja, quanto maior a temperatura de uma escala, menor a da outra. Ou seja, uma das escalas que o babaca inventou, quanto mais negativo era o número, mais quente estava. Ou seja, o cara que vai fazer essa questão no vestibular, se ele não está muito bem preparado internamente para uma questão bizarra como essa, né? O cara, sei lá, tem problemas mentais e quer fazer uma escala no sentido do avesso. Que culpa eu tenho? Eu tenho que saber calcular a escala do cara, não é isso? Então tu vê, a pior que eu já enfrentei foi essa. Na verdade, assim, se tu for ver, a técnica é a mesma, né? O problema é que uma escala vai ficar invertida em relação à outra. E se tu não acreditar na tua solução, tu não, tá errado, vou inverter. E aí tu erra a questão. Então, delicado isso aqui, ó. Claro que eu jamais faria isso com vocês, a não ser uma questão extra, né? Mas isso aí não está projetado para essa prova ainda. Revisamos um pouquinho sobre escalas termométricas, vimos os tipos de problema que nós podemos enfrentar, mas nós sabemos que quando a gente esquenta um objeto, a tendência é que ele se expanda, que ele dilate. E por que isso ocorre? Claro, porque átomo mais aquecido acaba ocupando mais espaço. Nós vimos 3 tipos de dilatação, não foi? Dilatação linear, aquela que eu estou preocupado só com o aumento do comprimento. Superficial, quando eu quero ver o quanto uma superfície cresceu ao ser aquecida. Quando eu quero descobrir que volume aumentou quando eu aqueci um líquido, por exemplo, ou uma estrutura sólida 3D. A dilatação linear depende do comprimento inicial. Então tu pode concluir que a dilatação superficial da superfície inicial é a dilatação volumétrica do volume inicial. Alguém lembra o que é o alfa nessa fórmula? Ou do que ele depende? Parabéns. Isso eu já fico feliz. Pô, aquele alfa é uma característica do material que está sendo aquecido. Aquecer isopor, aquecer alumínio, aquecer ouro são coisas diferentes. Coeficiente de dilatação linear. Vai. Muito obrigado. Coeficiente de dilatação superficial. Gama. Coeficiente de dilatação volumétrica. É isso aí. Professor, por que não é tudo alfa? Ué, se não é tudo alfa é porque deve mudar, né? O coeficiente da linear para a superficial. E hoje nós vamos ver isso. E é claro, já que eu estou trabalhando com dilatação térmica, com certeza o ΔT também tinha que estar embutido, né? Quanto maior a variação de temperatura, mais o corpo dilata. Galera, cuidado, hein? O que é esse ΔL? A barrinha tinha um tamanho que era L0 e agora após aquecida tem um tamanho L. Esse ΔL é essa pontinha, o quanto cresceu, né? Como é que calcula aquele ΔL na prática? Final menos inicial. É isso aí. Show de bola. Bati um papo com vocês sobre como é que na prática a gente obtém o alfa, por exemplo, né? Era algo simples de se fazer ou trabalhoso? Trabalhoso e caro, né? Demorou meses de estudo em laboratório. Tivemos que publicar uma revista científica e ainda receber o aval de cientistas pelo mundo afora. Por isso que eu sempre te chamo pro lado da ciência, né? Porque é aquilo que a gente sabe que funciona, né? O meu filhinho, por exemplo, agora ele está tomando uns remedinhos homeopáticos lá, né? Aí ele sabe que eu tenho... Ele sente, eu nunca falei nada, né? Não, cara, isso aí não funciona. Jamais falaria isso. Mas ele sente algum receio, assim, aí ele puxou o assunto, né? Papai, por que tu é, né? Eu sei que tu não gosta muito da homeopatia. E aí eu expliquei pra ele. Só de eu começar a explicar, ele já falou, não, já sei, que eu já contei tantas vezes a história da comparação entre homeopatia, né, e alopatia, que ele já, não, lembrei. Né, mas, tu vê, mas eu falo pra ele, o importante é tu acreditar que essas bolinhas de açúcar vão te curar. Tadinho, né, tomando bolinha de açúcar, pô. Ele tem que acreditar, porque é o efeito da homeopatia, tu conhece, né, o chamado efeito
Efeito placebo. Efeito placebo. Né? Quando a gente acredita que algo vai acontecer, a coisa acontece de fato. O organismo da gente é assim, né? E legal que esse efeito placebo acontece até com os animais. Olha que loucura, né? Já te contei essa dos ratinhos também, né? Tu tratar os ratinhos à distância ou tratar os ratinhos com carinho ao dar uma medicação, o grupo que recebe carinho além de medicamento cura mais do que os ratinhos que não receberam um contato. Olha que loucura, né? O efeito placebo ele é mensurável inclusive em animais. Olha que interessante. Bom, de qualquer forma, eu te expliquei como esse alfa, beta e gama são coisas difíceis de se obter e que exigem estudo, método científico, não é do dia para a noite que a gente obtém. Agora olha que interessante, galera. Olha que interessante. Quando eu te falei de pegar uma barrinha de um certo material, aquecer, medir o L0 e o T0, medir o L final e o T final, jogar na fórmula ΔL, L0, alfa, ΔT. Nós até analisamos que esse alfa vai ter uma unidade que é graus Celsius na -1, lembra? E descobrimos que esse alfa vai ser um número grande ou pequeno? Bem pequeno, vocês lembram por quê? Porque esse ΔL é um número minúsculo, enquanto a multiplicação de L0 por ΔT são números grandes. Está multiplicando, passa. Então o ΔL, que é um número pequeno, já vai dividir números grandes. Então é claro que o resultado desse alfa vai ser minúsculo. Um valor típico, por exemplo, sei lá, 2 vezes 10 na -5 graus Celsius na -1. Olha só o alfa de um determinado material aí, ó. É 0,00002. 1, 2, 3, 4, 5. Número bem pequeno, hein? Beleza? Tá entendendo por que tu não vê as coisas dilatar? Oh, meu Deus, cresceu porque esquentou. É porque são dilatações diminutas, pequenas. Tranquilo? Mas olha que interessante. Material X, era uma barra, tá vendo? Essa barra deve ter até aumentado de espessura aqui, concorda comigo? Só que eu não estudei isso, eu estudei só o aumento do comprimento, né? Deve ter até, se ela fosse uma barrinha assim, né? Ela deve ter crescido assim e assim também, né? Concorda comigo? Mas eu não estava interessado, eu só queria saber o quanto ela ia aumentar para o tamanho maior dela ali. Agora imaginem que eu pego uma placa desse material X também. Se eu aquecer, tu concorda que dá para entender que seria uma dilatação para cima e uma dilatação para a direita? Ou seja, eu posso considerar que uma dilatação superficial é composta por duas dilatações lineares. O que tu acha então que vai acontecer com o beta desse material? 2 alfa. É o dobro. Porque quando eu faço uma dilatação superficial, é equivalente a eu considerar duas dilatações lineares. Por isso que o beta seria quanto nesse caso? Se o alfa é do material X e essa placa é do material X, qual seria o beta? Muito obrigado, 4 vezes 10 na -5 graus Celsius na -1. E se eu tivesse um cubo feito desse material X, qual seria o gama? Multiplica por? Porque uma dilatação volumétrica pode ser considerada 3 dilatações lineares, uma em cada direção. Tudo bem para vocês? Qual seria o gama desse material X então? 6 vezes 10 graus Celsius na -1. Mas olha só, eu vou ser cauteloso ao escrever essa relação que vocês me ajudaram a perceber aqui, ó. Olha como é que eu vou escrever ela. Beta é aproximadamente 2 alfa. Gama é aproximadamente 3 alfa. Por que eu estou colocando ali aproximadamente, será, hein? Esse desenho talvez te ajude a entender. Por que eu estou considerando aproximadamente, não exatamente? É isso aí. Na prática, ele dilata mais, um pouquinho mais do que nós estamos calculando, mas eu queria que vocês enxergassem no desenho que eu fiz por que dessa aproximação. O que está esquisito aqui nesse desenho de dilatação? Ó, vocês estão enxergando? Um quadrado que depois de dilatar, depois de aquecido, ele vai ficar uma figura assim, ó. Ele vai ficar assim, vai, com certeza, né? O quadrado, eu dilatei o quadrado, fica assim depois de dilatado? Aquele biquinho ali é uma doença, concorda comigo? Apareceu um biquinho daquele ali numa chapa quadrada que foi aquecida. E qual dos biquinhos vai ficar torto daquele jeito? Qual dos 4 biquinhos da placa vai ficar torto? Tá entendendo o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que quando eu te disse
que a placa era superficial, dilatava 2 vezes linearmente, uma para cima, outra para baixo, aquele cantinho não dilatou, né? Tu concordas comigo? Esse cantinho aqui não dilatou, né? Quando eu fiz uma aproximação fingindo que a dilatação linear, que a dilatação superficial era composta de 2 dilatações, o biquinho não dilatou, aquilo ali é um erro. Só que vem cá, eu não te falei que isso aqui é uma dilatação minúscula? Eu não te falei que isso aqui é minúsculo? Esta área que eu estou desprezando não é uma área minúscula vezes minúscula? Dá um número ultra minúsculo. Por isso que é uma aproximação segura. Quando tu for engenheiro e tu precisar usar o beta de um material, pode pegar a tabela do alfa e multiplicar por 2. Quando tu for engenheira e for fazer um cálculo de dilatação volumétrica e tu só tem o alfa do material, o que tu vai fazer? Multiplicar por 3 e calcular, e não vais matar ninguém, fica tranquilo. Porém, se tu for um puta do engenheiro e for trabalhar na NASA, aí não. Lá na NASA, no lançamento de foguete, se tu usar essa aproximação, tu pode matar muita gente e queimar $1 bilhão, como a NASA fez há um tempo atrás. A NASA, lembra, te contei, né? A NASA foi fazer o lançamento da Challenger. Não te contei na introdução da autodilatação? Foram lançar a Challenger, né, um foguetão lá para fazer pesquisas espaciais, né? 7 ou 8 pessoas iam entrar em órbita, inclusive uma professora de ensino médio dos Estados Unidos, né, que ganhou uma promoção lá, ela ia fazer uma, né, ia participar desse voo. Imagina, cara, né, algo em torno de $1 bilhão de investimento em pesquisas, mais de 10 anos de pesquisas em jogo, só que no dia do lançamento estava 5 graus mais frio que o esperado. Os engenheiros ligam um para os outros, né, fabricante da turbina, liga para a fabricante de não sei o quê, não, tudo bem, faz as contas, não, vai dar tudo certo, pode lançar. Uns estavam meio inseguros, mas não, lança que vai dar tudo certo. A borrachinha do tanque de combustível do foguete, que vedava o nitrogênio líquido, deu uma encolhidinha, né? Estava 5 graus mais frio, deu uma encolhidinha e mais a vibração do lançamento vazou combustível pela borrachinha. E bum! $1 bilhão, 8 vidas e 10 anos de pesquisa científica pelos ares. Só porque não teve carinho no cálculo da dilatação superficial, aliás, né, dilatação volumétrica da borrachinha, né? O volume ele era importante, certo? Então cuidado. Pessoal, olha só o que eu estou te dizendo. Estou te dizendo que o coeficiente de dilatação beta ou su é aproximadamente 2 alfa. Esse aproximadamente eu só estou te falando por uma questão muito chata que venha te provocar. Na hora de fazer conta, tu usa na boa. Mas se te perguntarem, podemos afirmar que o beta é exatamente o dobro do alfa? Não, aí não. Eu só vi a galera cutucando a respeito disso no ITA até hoje, questãozinha do ITA mais cabreira. Fora isso, não precisa nem saber disso. Mas, como eu sou chatinho, né, eu gosto de explicar esses detalhezinhos. Faltou o cantinho ali, por isso é aproximadamente. Agora sim, agora eu tenho certeza que feita essa revisão a gente pode matar. Manda. Essa placa ela vai dilatar só para esse lado? Ela dilata para todos, mas como eu apoiei ela numa parede aqui, pode se imaginar assim, ó, ela só pôde ir para lá. Concorda comigo? Outra, o grande erro nessa análise que eu fiz aqui foi fingir que essa parte dilata para lá, essa dilata para lá, e aí ia surgir uma diferença ali que não faz sentido. E isso aqui nos serve para perceber que quando eu digo que uma dilatação superficial é composta de 2 lineares, eu estou desprezando uma verdade ali. Ou seja, na prática, se nós fôssemos fazer os cálculos verdadeiros para isso, daria mais trabalho. Um trabalho que não surtiria efeito porque o resultado só ia mudar lá nas quinta casa após a vírgula. Nós não íamos nem perceber esse esforço. Por isso que a gente usa essa aproximação, inclusive engenheiro usa. Não é só no ensino médio não, então é uma aproximação bem segura. Se a gente tiver um cubo encostado na parede e um cubo solto, e esquentar os dois na mesma temperatura, no mesmo material, eles dilatam a mesma coisa? Deixa eu ver se eu entendi. Tem uma parede de aço, por exemplo. Uma quina, sim, né? Que é tipo aquele cantinho lá. Eu pego um cubão do aço da mesma parede e encaixo lá. Concordas comigo? Não, de um material diferente na parede. O material? Dois cubos do mesmo material, só que um na parede e o outro não. Aí esquenta os dois para a mesma temperatura e eles dilatam a mesma coisa? Legal. Aí é que tá. Se são materiais diferentes, é isso que você está dizendo? Iguais. Ah, materiais iguais. Tipo, a parede interfere no aumento do volume do cubo. Aí é que tá. É isso que eu estou precisando entender exatamente. Eu vou contar a história e ver se é isso aí, cara.
eu faço uma parede de aço, chão de aço. Tá. Beleza? Então tem aquela quina, esse cantinho aqui, só que é uma estrutura de aço. Isso. Beleza? Eu pego um cubo de aço, deste mesmo aço, mas uma hora tu fala que o material é igual, outra hora tá Não, diferente. entre os dois Assim. cubos, o material entre os dois cubos são iguais, mas a parede não tem nada a ver. Ah, tá. Um cubo não vai estar encostado na parede. Outro cubo vai estar encostado na parede. E eu aqueço os dois. Ah, agora está claro para mim. Na verdade, tu não vai ter diferença na dilatação dos dois. A menos que tu tranque o cubo, entendeu? Que tu revista ele com aço. Ele ia tentar dilatar, o aço ia proibir ele de dilatar e iam gerar pressões internas, pressões enormes. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês sobre o rolamento da locomotiva. Como é que eles encaixam o rolamento de uma locomotiva, certo? Eles esquentam o rolamento numa chapa de misto quente, com uma luvinha o técnico vai lá e encaixa suavemente o rolamento no mancal. Depois que ele tira a mão do rolamento e espera um pouco, o rolamento esfria. E ao esfriar, encolhe e se pressiona automaticamente no mancal e fica preso, sem uma porca. O rolamento fica super bem preso. Claro que o engenheiro teve que calcular esses espaçamentos aí, né? Por exemplo, imaginem vocês que eu tivesse que esquentar demasiadamente para poder caber o rolamento. De repente, após esfriar, o encolhimento seria tamanho que poderia romper o rolamento no resfriamento. Entendeu? Então isso pode acontecer sim. Mas se eu deixo a superfície livre, vai ter para onde o material dilatar. Isso não vai sofrer influências. Bonita a tua pergunta, parabéns, gostei de ver. E é bacana isso, sabe? Eu lembro assim, eu estava lá no lugar, no lugar de vocês aí, um colega fazia uma pergunta. E às vezes o professor e o colega ficavam 15 minutos para se entender. E às vezes eu queria... Deixa eu explicar para o professor o que ele está querendo dizer. E é bom que o aluno insista, tem aluno que acaba não insistindo, o professor entendeu errado, explica uma outra coisa e o cara fica quietinho. Eu gosto é quando cutuca mesmo, quando alguém ajuda o professor, não, ele quer dizer assim, assado. Adorei a paciência de vocês para perceber mais essa. A última coisa que eu queria dizer, uma coisa legal... só um último comentário, só para ter uma noção como a dilatação térmica tem algumas partes importantes na indústria, né? Learjet. Learjet é o jatinho mais famoso do mundo, eu acho. Todo astro do cinema, todo astro da música aí tem um Learjet para viajar o mundo, né? Custa caro viajar de jatinho, né? Deve imaginar isso, certo? Né? Então se o Neymar anda de jatinho para baixo para cima, cada viagenzinha idiota dessa são milhares e milhares de reais. Bum, 10 mil, bum, 20 mil, uma viagem, bum. Né? É grana, é grana. Uma das grandes sacadas do Learjet é a maneira de construir. O Learjet é um jato muito simples, cuja estrutura e asa é a mesma coisa. É dividido em duas estruturas e um único parafuso funde essas duas estruturas para formar a estrutura principal do Learjet. E deve ser um parafuso bem parafusado, né? Deve ser um parafuso especial, um parafuso que resiste a uma grande força. Só para ter uma noção, esse parafuso ele custa $500, esse parafuso que une as duas partes do Learjet, é uma única empresa que fabrica ele, e ele vem da fábrica congelado, ele vem na fábrica congelado a menos 194 graus Celsius, o parafuso vem numa caixinha de isopor e tal, ele chega lá, aquele parafusinho, bonitinho lá no estoque da fábrica, e chegou a hora de usar o parafuso, chegou a hora. Tu acha que é um mecânico que vai instalar o parafuso? Não, é um engenheiro. O engenheiro vai instalar o parafuso, sendo que outros dois engenheiros vão ficar olhando ele instalar o parafuso. 2 fiscais, para ver se ele vai apertar direito o parafuso. Chega a caixinha com nitrogênio líquido, menos 194 graus. Por que ele está assim tão frio, hein? Para quando esquentar... Para quando esquentar, ele dilatar e não retirar mais de lá de jeito nenhum. É para ele ficar lá para sempre. Uma vez só na vida o cara vai colocar aquele parafuso. E não vai ficar apertado porque o engenheiro vai botar força nele. Ele vai ficar apertado porque depois que o engenheiro terminar a operação, ele vai dilatar e vai se prender por dilatação. O cara tem 12 segundos para fazer a instalação desse parafuso. Então estão lá os fiscais, cada um com um cronômetro. A caixinha tá fechadinha. Tá lá o local e tá com uma parafusadeira na mão. E os fiscais falam, valendo! Ele abre a caixa, bota... Zzz, terminei. Aí os caras falam, 6 segundos. O outro, 6 segundos, ok. Liberado para continuar. Se ele atrasa a porcaria da colocação desse parafuso, a fábrica para. A fábrica para porque o outro parafuso só chega no tempo adequado e tem um parafuso para cada máquina e o operário vai ter que pagar os $500 do parafuso. Num dia de trabalho. Acho que o dia de trabalho não vai superar o prejuízo que deu.
Tu vê que loucura que é a indústria hoje, hein? Quem foi o filho da mãe que inventou essa operação? Quem foi o filho da mãe que calculou o quanto o parafuso vai dilatar e vai ficar lá preso para sempre, segurando as duas metades do Learjet, do jatinho, do astro de cinema, de repente, que tu é fã. Certo? Que viagem, né? É bonito de ver. E o que mais me espanta, tu pagar 2 engenheiros para ficar olhando. 2 caras que estudaram a vida inteira para ficar olhando e ver se o outro cara não vai fazer cagada durante o aperto do parafuso, né? É assustador. Show de bola. Acho que mais bizarro que isso na indústria que eu vi foi quando eu descobri que cada maldito parafuso do motor de uma Ferrari, cada um deles, o engenheiro usa lá um torquímetro para apertar, né? Ele verifica lá no manual quanto que tem que apertar cada parafuso e depois de cada parafuso apertado ele leva esse torquímetro eletrônico no computador e faz uma etiqueta eletrônica dizendo quando que ele apertou o parafuso com que torque. Se depois o motor da Ferrari estourar em algum momento, os engenheiros da fábrica vão poder descobrir qual parafuso, quem apertou, se o torque do parafuso que estourou estava adequadamente colocado e tudo mais. É assustador, e o mais legal, não é uma oficina mecânica que o motor é montado. É um engenheiro engravatado, cheirosinho, todo limpinho. Vem um kit do motor e ele demora um dia. Aí cada dia de trabalho ele monta um motor. E sozinho ele monta. E cada maldito aperto de parafuso ele vai no computador e cria uma etiqueta eletrônica para falar, apertei certo, tá aqui, confirmado. Que loucura, né, cara? Olha o nível de engenharia que nós chegamos atualmente. Vocês estarão lá. Em breve alguns de vocês estarão lá. Não tenho dúvida disso. Agora sim, agora a correção da tarefa, porque vocês vão ter uma aula para poder fazer o trabalhinho. Eu cheguei até a corrigir os primeiros, eu lembro, mas foi muito em cima da hora, muito rápido, e eu quero poder recapitular essa ideia lá na página 20, exercício 1. Olha que interessante. Uma barra hipotética é construída por 3 partículas representadas por bolinhas. Uma barra de 3 átomos. Porra, esse cara é bom, hein? Conforme desenho colocado na segunda coluna da tabela, cada par de aspas posicionadas, uma à esquerda, outra à direita, da bolinha, de cada bolinha, representa aumento na vibração provocado pelo acréscimo de 1 grau. Com base nessas informações, preencha apenas a coluna referente à temperatura. A coluna seguinte, referente ao comprimento, será preenchido durante a resolução do exercício 2. Então tu vê, né? Tinha lá situação 1, situação 2, 3 e 4. A barrinha com seus 3 átomos, depois a barrinha com seus 3 átomos vibrando um pouquinho mais, e assim por diante. E nos desenhos subsequentes, a única coisa que muda são os parênteses ali, né? Representando o grau de vibração. Aqui tem uma tabela que fala de temperatura e a outra que fala de comprimento. Vou chamar de L. De left. Peraí, ele falou, ó, cada par de aspas posicionadas uma à esquerda e outra à direita da bolinha representa o aumento provocado por 1 grau. 1 grau. Se a temperatura, e ele falou a temperatura inicial, 10, né? Então se aumentou 1 grau, passou para, e depois passou para, e depois... Eu achei muito idiota essa questão. Não, mas é uma questão muito sábia. Essa questão está mostrando para o aluno que quando aumenta 1 grau, cada maldita molécula começa a vibrar mais. Cada uma delas vai representar um certo aumento. Isso mostra por que é importante o L0, o S0 e o V0 nas fórmulas. Porque tem a ver com quantos átomos compõem a estrutura. Ainda em relação ao exercício 1, considere que cada par de aspas posicionadas uma à esquerda e outra à direita de cada bolinha também representa, em relação ao espaço ocupado por cada partícula, 2 unidades de comprimento, 2U. Assim, 2 pares de aspas indicam 4 unidades, 4U por partícula. 3 pares de aspas, 6 unidades. E assim sucessivamente. Tu está vendo o que ele está te dizendo? Que cada partícula sofre um certo aumento de tamanho. E ele te mostrou como raciocinar a respeito disso. Com essas informações, preencha na tabela do exercício anterior a coluna referente ao comprimento. Eram 5 unidades ocupadas pela estrutura toda, não é isso? Quando começou a vibrar assim, cada uma delas teve um aumento de 2 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cresceu 6.
Se era 5 e cresceu 6, foi para 11 unidades. Legal. Depois, cada partícula ganhou um para mais de parênteses. Quer dizer que aumentou ainda mais cada uma delas. Quanto a mais? 2 unidades. 1, 2, 3, 4, 6. Aumentou 6. De 11 aumentou 6, foi para 17. Finalmente, ao aumentar um grau a mais, cada uma ganha 2 unidades a mais. 6 a mais. 17 mais 6, 23 unidades. Legal. No embalo, lá na página 21, exercício 3. Aqui já foi o 1 e o 2 também. Exercício 3. Preencha a tabela baseando-se nos valores da tabela do exercício 1. Ele quer que eu analise a situação entre 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Ele quer que eu compare o ΔL e o ΔT. Que ele chamou de delta teta, né? Eu vou chamar de delta T porque eu não gosto de delta teta. Sabe por que a galera chama temperatura de delta teta geralmente? Adivinha por quê? Tem um motivo bem lógico. Para não confundir o delta T com o quê? Que outro delta T é muito importante em nossa vida? Tempo, né? Toda hora a gente está falando tempo. Lembra ano passado? Aceleração, delta T. Velocidade, tem delta T, né? Um monte de coisa, ΔT. Então é comum confundir. O que difere o nosso ΔT de tempo do nosso ΔT de temperatura? Tesão. Oh, tesão. Tesão é temperatura. Delta tesão. E Tzinho? Tzinho é tempinho, né? É pequenininho, tempinho. Tesão é temperatura. Beleza? Eu faço assim desse jeito. Mas alguns livros, para não confundir a cabeça do aluno, usa teta. Letra grega para temperatura. Sem problema. De 1 para 2, galerinha, de 1 para 2, olha só. Qual era o tamanho antes e depois? 5 e 11. Qual é o delta tamanho então, delta L? 11 menos 5, 6 unidades. E qual foi o delta T? 1, né? 1 grau Celsius, 11 menos 10. De 2 para 3, galera, de 2 para 3, de 11 para 17. 6 aumentou 6. E de 11 para 12... 1 grau. Finalmente, de 17 para 23, aumentou 6, quando a temperatura aumentou 1 grau. Que conclusão eu tiro desse exercício número 3? Que a dilatação sofrida por um corpo é diretamente proporcional à variação de temperatura. Era isso que o autor da apostila queria que vocês concluíssem. Variação ocorrida entre as situações 1 e 2. A1 e 3, 1 e 4, entendi. O que eu fiz estava tudo correto, né? O problema é que não foi o que a questão pediu, né? Muito obrigado, querido. Aqui agora é de 1 para 3. Se é de 1 para 3, 1 para 3. Claro, 17 menos 5... 12, então aqui foi 12, e a variação de temperatura, 12 menos 10, 2. Realmente o dobro de variação de temperatura dilatou o dobro. De 1 para 4, deixa eu ver, 23 menos 5, 18, temperatura 13 menos 10, 3. Ficou até mais claro agora, né, que dobrando a variação de temperatura dobra o tamanho. Muito obrigado, amigo. Questão 4. Observando as variações ocorridas entre as situações 1 e 2, 1 e 3, assim como as ocorridas entre as situações 1 e 4, conclui-se que a variação de comprimento e a respectiva variação de temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Foi o que a gente tinha acabado de concluir. Diretamente proporcionais. Muito bem. Questão 5. Nesse exercício, considere que cada par de aspas representa em relação à temperatura um aumento na vibração provocado por um acréscimo de 1 unidade de temperatura, 1 grau Celsius. E em relação ao espaço ocupado por cada partícula, 2 unidades de comprimento, 2U. Exatamente como no anterior, né? Concorda comigo? Ele começa lá. Temperatura inicial, 10 graus. Tem o corpo 1, que é feito de uma partícula. Tem o corpo 2, feito de 2 partículas. E o corpo 3,
feito de 3 partículas. Ele vai lá e aquece os corpos, todos os 3 corpos, para uma temperatura de 11 graus e representa o aumento de temperatura. Então lá na página 21, a questão 5, ele fala que os corpos estão a 10 graus inicialmente e representa os 3 corpos. Um feito de um átomo, outro de 2, outro de 3. Digo átomo provocativamente, né? Porque é uma ideia só mesmo. E ele fala, ó, o tamanho inicial desse é 5 unidades, que é o L0. Desse aqui é 10 unidades e daquele ali é 15 unidades. Aí ele vai lá e esquenta, faz os corpos irem para 11 graus Celsius. E quando isso ocorre, ele acrescenta barrinhas aqui, né? Mostrando a vibração aumentada e, portanto, ocupando mais espaço. Ele diz que é 2, não é isso? 2 unidades a mais. Tinha 5. Aumentou 2, foi para 7. 1, 2, 3, 4. Aumentou 4, foi para 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 com 6, 21. Mas ele mais uma vez não pediu o tamanho final, né? Ele pediu a variação, concorda comigo? Não apague, não apague. Ele pediu a variação. Ele deu L0 e ele pediu ΔL. E eu escrevi ali o L final, concorda comigo? Eu escrevi o L final. Ele pediu o ΔL. ΔL, ΔL, ΔL. Delta o que é mesmo? Eu sempre esqueço. Variação, né? Final menos inicial. 7 menos 5, 2. 14 menos 10, 4. 21 menos 15, 6. Era isso que ele tinha pedido, as variações. A temperatura variou 1 grau e ocorreram aquelas variações de tamanho nos objetos. Qual foi a variação de comprimento do corpo, né? Então, a variação foi 2 unidades, 4 unidades, 6 unidades. Qual é o comprimento final do corpo na temperatura de 11? E aí ele fala, ó, L1 é L0 mais ΔL. Só que eu fiz o contrário, né? Eu primeiro achei a temperatura, ó, o tamanho final, e depois calculei o ΔL, né? Então eu acabei respondendo já o tamanho final aqui em cima, ó. Observem que o que ele falou é verdade, ó. Se eu pego o tamanho inicial e somo o quanto cresceu, dá o tamanho final, ó. O que faz sentido, né? Pois é, cara, tu ri, tu acha óbvio isso, mas tu não imagina a dificuldade que a galera tem de perceber isso. Por exemplo, ó, quando eu falo lá, né, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, a galera calcula isso na boa, tranquilo. Aí na letra B da prova eu pergunto, qual é o tamanho final? Poxa, para tu saber o tamanho final, tu pega o L0 e soma o ΔL, o quanto cresceu, né? Parece meio óbvio isso, né? Mas às vezes a galera se confunde. Mas olha como na prática é óbvio. Uma barra tinha 100 metros de comprimento. Após aquecida, sofreu uma dilatação de 2 metros. Qual é o tamanho final? 102. Na prática é óbvio, né? É que às vezes quando a gente pensa abstratamente na matemática, muita gente tem dificuldade na hora de raciocinar. Mas nada demais, né? Então a primeira resposta era o ΔL, a segunda resposta era o L final. Eu só fiz na ordem oposta. E depois ele pede, questão 6, agora preencha a tabela baseando-se nos dados da tabela do exercício 5. Questão 6, vamos ver como é que vai ficar. Ele quer o L0 e quer o ΔL depois. Mas nós acabamos de fazer isso, né? Só ele pediu uma organização diferente. O L0 era 5, 10 e 15. E as variações foram de quanto? 2, 4 e 6. Considerando que cada corpo sofreu as mesmas variações de temperatura e comparando as dilatações ΔL e seus respectivos comprimentos iniciais L0, conclui-se que a variação de comprimento e os respectivos comprimentos iniciais são grandezas diretamente proporcionais. Era isso a tarefa? Oi. Que legal a tua pergunta. Que é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais, é isso? Adorei. Seria isso, exatamente, mas né, como isso não acontece, eu vou dar um outro exemplo para a colega. Estudo dos gases, que nós faremos logo em seguida, uma das equações que nós vamos estudar é essa equação aqui, ó, P vezes V igual a P vezes V. Já que estou falando de um gás, o que vocês acham que é o P?
Parabéns, pressão e V, o volume. Imagina um gás confinado num recipiente. Se eu espremo esse gás diminuindo o volume, o que teu coração diz a respeito da pressão nas moléculas? Espremer as moléculas, né? Diminuir o volume, a pressão vai aumentar. Então seria assim, por exemplo, essa transformação, que é chamada de transformação isotérmica, né? Mantendo a temperatura do gás constante, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais, porque se eu aumento ou se eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Se eu diminuo o volume pela metade, a pressão dobra. Diminuo o volume 3 vezes, a pressão triplica. Certo? É um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Quando a gente trabalha lá no fundamental, a gente usa outras ideias. A gente mostra para as pessoas, por exemplo, que a idade de um apartamento e o seu preço geralmente são grandezas inversamente proporcionais, né? Quanto mais velho o imóvel, menos ele vale, certo? Só que não quer dizer que o dobro de anos o preço vai cair pela metade, né? Certo? Essa regra não dá para dizer que é exatamente direta, inversamente proporcional. Mas é isso, é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Galerinha, podem formar as duplas, vou passar 5 questões no quadro bem simples, principalmente sobre temperatura, para que a gente ganhe uns pontinhos extras aí.